Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao verso 9. João, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra, certos de que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração nessa tarde. Que em nome de Jesus, Pai, pelo poder do Teu Evangelho, vidas sejam transformadas nessa tarde, Pai. Quebranta o nosso coração, Senhor, desvenda os nossos olhos e nos faça enxergar aquilo que o Senhor deseja para nós diante da exposição desse texto, Pai. Tira de nós toda distração e que nós possamos estar atentos para ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem uma coisa que é muito fácil de fazer para atrair uma multidão, é falar sobre milagres, né? Essa é uma estratégia muito usada por igrejas mundo afora, fazer cultos de grandes milagres, coisas que chamam a atenção dos homens, e certamente milagres são coisas que atraem a atenção, que agitam multidões e que, de certa forma, alimentam a curiosidade humana por coisas sobrenaturais, né? Nesse texto nós temos os elementos perfeitos para isso. Temos um tanque, que era chamado Betesda, um lugar onde havia um boato, uma crença de que quando o anjo descia, quando as águas eram agitadas, o primeiro que pulasse ali seria curado. Isso atraía todo tipo de doente. Vários enfermos se amontoavam ali, e é por isso que aquele lugar era tão conhecido na cidade. A sua fama de ser um tanque milagroso se espalha, e ali doentes ficam próximo ao tanque esperando, enfim, alcançar a sua cura. Mas a cura que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa tarde é a respeito de uma outra cura. Não apenas a cura física, mas a cura espiritual. Eu gostaria de falar sobre o tema a cura da paralisia espiritual. Observando o texto, é nítido que a necessidade daqueles homens não era apenas de cura física, embora grande parte deles acreditava que sim, que eles apenas precisavam ser curados da sua lepra, da sua visão, mas eles tinham a necessidade de uma cura espiritual. E muitos de nós que se encontram presentes hoje, neste auditório, nesta igreja, também necessita dessa cura, também necessita ser liberto de uma paralisia espiritual. Talvez em algum momento da sua vida você já teve uma espiritualidade mais vibrante, você já teve o seu coração em chamas pelo Senhor de uma maneira mais forte, seu coração já pulsou mais forte por amor a Jesus.
Mas as circunstâncias, o dia a dia, os problemas da vida cotidiana foram apagando essa paixão, foram te distanciando do Senhor. Mas nessa noite, nessa tarde, eu gostaria de te lembrar do poder do nosso Deus para restaurar o nosso coração, para nos curar dessa paralisia espiritual e reavivar o nosso interior. Este é o cenário daquela passagem. Um tanque que significava casa de misericórdia, um lugar onde as pessoas buscavam para ter a cura das suas doenças. Esse lugar hoje em dia é um lugar turístico, mas naquele tempo o cenário era completamente diferente. Ninguém gostaria de passar perto do tanque de Betesda e tirar uma foto. Pelo contrário, as pessoas queriam distância daquele lugar. Ali era um lugar onde haviam pessoas doentes no chão, pessoas com as mais variadas doenças, até aquelas que não eram diagnosticadas. Haviam cegos, coxos, paralíticos, amontoados na beira do tanque, esperando que alguém os ajudasse a, quando as águas se movessem, serem lançados ali e, enfim, se verem livres de suas doenças. Certamente havia ali muito mau cheiro, muitas pessoas abandonadas pelos seus amigos, pelos familiares, muito choro, muita dor. Era um cenário de guerra. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando essa passagem, ele diz que o relato desse tanque aqui é o relato da humanidade hoje. Uma humanidade que está cega, está coxa, está enferma espiritualmente e não pode resolver os seus problemas sozinhos. Precisa urgentemente de uma cura sobrenatural, precisa de uma cura espiritual. Mas, no meio desse cenário de desesperança, de dor, um cenário tão caótico, acontece algo marcante e determinante naquele dia. No meio das causas perdidas, Jesus se faz presente. Em um lugar caótico, cheio de lágrimas, Jesus se faz presente. No meio de um lugar cheio de disputa, porque todo mundo queria ser o primeiro a ser lançado no tanque. Era disputa, egoísmo, inveja. Naquele ambiente, Jesus se faz presente. Em meio a pessoas com cicatrizes profundas, não apenas no seu exterior, mas cicatrizes no seu interior, Jesus se faz presente. E o texto diz que os olhos de Jesus se voltam a um homem no meio daquela multidão, especificamente, é alvo do Senhor Jesus, e o Senhor se aproxima daquele homem. Observe comigo no verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, 38 anos prostrado no chão, 38 anos com a ferida aberta, 38 anos aguardando a sua vez, talvez já com a desesperança. As feridas no coração daquele homem certamente eram muito grandes. E quantos de nós, em algum momento da nossa caminhada, já não estivemos em um lugar assim? Esperamos tanto tempo algo acontecer, aguardamos tantos anos que um sonho ou que uma oração fosse respondida da nossa maneira, e a desesperança tomou conta do nosso coração. Talvez até desistimos de orar sobre esse caso, né? Arquivamos ele ali, vamos orar por outra coisa. Já que nada acontece aqui, vou para o meu próximo pedido. Quantos de nós fomos tomados pela desesperança quando vimos outras pessoas sendo curadas e nós não? Quando vimos outras coisas acontecerem na vida de outras pessoas e nos perguntamos, e na nossa? Quando vai acontecer comigo? Ok, aconteceu com o outro, mas por que não comigo? Por que não na minha casa? Por que não na minha família? Quantas vezes nos questionamos sobre isso? Quantas vezes achamos que Deus está demorando para chegar, para cumprir, para realizar, para fazer? Quantas vezes
nós olhamos para as cicatrizes do nosso coração, para a nossa dor, para a nossa doença, e dizemos assim: as nossas cicatrizes são profundas demais, o meu problema é grande demais. Quantas vezes, irmãos, nós fomos tomados por essa paralisia espiritual? Seja qual for a circunstância, seja uma doença física, seja um problema familiar, seja um problema da alma, do coração, emocional, financeiro, o que for. Quantas vezes os problemas externos a nós paralisaram a nossa espiritualidade, nos distanciaram do nosso Senhor. Mas o grande perigo dessa paralisia espiritual é porque ela rouba a paixão do nosso coração. Ela tira o fervor da nossa espiritualidade. A paralisia espiritual nos deixa sem apetite, sem fome, sem sede de Deus. Vir à igreja se torna uma rotina, um check na nossa lista de tarefas. Domingo, 5 da tarde, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, check, né? Quantas vezes estamos aqui, mas o nosso coração está endurecido. As músicas são cantadas da boca para fora. Não existe paixão, não existe verdade nas nossas palavras. As orações apenas obedecem à liturgia do culto. As conversas, o celular, é mais interessante do que aquilo que está sendo feito aqui. Quantas vezes nós assistimos o culto, mas não prestamos culto a Deus. Não estamos aqui de fato para adorá-lo, para engrandecê-lo, para ouvir a voz dele e para render graças a ele. Tudo isso, irmãos, é sinônimo de uma paralisia espiritual. Ler a Bíblia não é mais interessante. Orar, eu não tenho mais tempo para isso, a minha agenda está cheia demais. Eu posso orar no trânsito, para aproveitar aquele tempo que seria perdido, mas não dobro os meus joelhos, não gasto tempo. Sinal de paralisia espiritual. Não existe mais devoção, coração está apático, não existe mais fome e sede. Se você está em uma situação parecida com essa, eu tenho uma boa notícia para você nessa tarde. Aquele mesmo Jesus que visitou aquele tanque, aquele ambiente caótico, aquele lugar cheio de dor e desesperança, esse mesmo Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus tem poder para curar o nosso coração ferido, para trazer de novo o ânimo, o fervor espiritual que nós tanto temos saudade de um dia experimentar e viver. Esse Jesus é o mesmo. E a nossa oração como igreja de Pinheiros é que o Senhor reavive os nossos corações. Hoje à noite nós daremos início a esta conferência de avivamento e reforma espiritual, que tem sido feita ano após ano. E a nossa oração sempre é essa: Senhor, nós queremos ser uma igreja vibrante, apaixonada pelo Senhor, que testemunha desse evangelho porta fora, que ama desesperadamente esse Deus, que tem experiências com o Senhor, não experiências baseadas na emoção, num arrepio qualquer. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre relacionamento, intimidade com Deus, avivamento genuíno. E esse avivamento só pode ser produzido pelo Espírito Santo de Deus. Tem horas, irmãos, que nós estamos tão distantes, que nós precisamos pregar para o nosso próprio coração. E repetidas vezes eu tenho pensado e dito sobre isso. Tem horas que você precisa ter uma conversa séria com o seu coração, assim como o salmista falou. Você se lembra do Salmo 42:11? Por que está batido a minha alma? Espera aí, vamos ter uma conversa. O que é que está acontecendo? Por que esse desânimo espiritual? Por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei Ele, meu auxílio e Deus meu. Em meio à paralisia espiritual, em meio ao desânimo espiritual, pregue para o seu coração. Porque você está abatida, lembre-se do seu Deus, lembre-se do seu Jesus.
lembre-se do poder, da graça, da misericórdia do Senhor que nos alcançou, e reavive essa chama no seu coração. É hora de se erguer, é hora de ter coragem, não é hora de desânimo espiritual, não é hora de abatimento, é hora de, como igreja, nos levantarmos, cantarmos louvores do fundo do nosso coração, testemunharmos com coragem, com força, ainda que os dias sejam maus, ainda que o cenário seja desanimador, ainda que os problemas venham a nos perseguir dia após dia. Nós não podemos ceder ao desânimo e à paralisia espiritual. E Jesus, ele enxerga não apenas a paralisia física daquele homem, mas ele enxerga a paralisia espiritual do coração dele. Por isso, observe no verso 6, que Jesus o vê ali deitado, e o texto diz: e sabendo que ele estava assim há muito tempo, ou seja, Jesus conhecia a história daquele homem, Jesus já sabia o histórico completo dele. Apenas ao vê-lo, ele conhecia a sua história, e Jesus também nos conhece, irmãos. Nós nos esquecemos facilmente disso, achamos que somos mais um na multidão, que Jesus trata os seus filhos em atacado, mas não é assim. Nosso Deus é um Deus relacional, nos conhece, sabe o nosso nome, os nossos problemas, ouve as nossas orações, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, nos conhece no nosso íntimo, sabe de coisas que nem nós sabemos sobre nós mesmos. Ele nos conhece. E Jesus conhecia aquele homem. Por isso, sabendo que ele estava assim há muito tempo, o Senhor faz uma pergunta para ele. A pergunta é: queres ser curado? Parece uma pergunta óbvia, mas não quando essa pergunta vem dos lábios do nosso Senhor. Queres ser curado? Eu creio que essa é uma pergunta para nós também. Será que nós realmente desejamos a cura dessa paralisia espiritual? Ou está tudo bem vir ao culto no domingo apenas para cumprir uma agenda? Deixa assim mesmo. Está tudo bem vir aqui, afinal, os jovens dizem: a minha mãe está feliz, então tá bom, eu estou vindo pelo menos para agradar ela. Está tudo bem, eu continuo na paralisia espiritual, vamos seguir assim. Essa é a sua decisão, jovem. Para os mais velhos, está tudo bem, afinal, a minha vida toda foi de louvor a Deus. Quando eu tinha mais ânimo, quando eu tinha mais vigor, eu envolvia em todo tipo de trabalho, eu era um crente fiel, está tudo bem. Agora Deus entende, eu estou cansado, eu vou... Será mesmo? Ou será que o seu coração precisa continuar fervendo e apaixonado por Deus? Você quer ser curado dessa paralisia espiritual? Essa foi a pergunta para aquele homem. E não era tão óbvia assim, porque Jesus sabia que ali havia muitas pessoas que estavam em sua comodidade, ainda que doentes, ainda que enfermos. Mas ao olhar para aquela porta, os homens enfermos que estavam ali deitados viam homens e mulheres debaixo do sol, trabalhando, sofrendo. E talvez alguns deles pensassem assim: é melhor estar aqui, é melhor continuar aqui deitado, sofrendo sozinho mesmo, do que encarar essa vida lá fora. Irmãos, existem pessoas assim. Existem pessoas que gostam de viver se lamentando, não querem uma transformação de vida mesmo, querem continuar do jeito que estão. É mais confortável, por mais desconfortável que seja. E eu quero te levar a uma reflexão. Você realmente quer ser curado? Você sabe o que isso implica? Você sabe o que envolve essa decisão? Nós temos ouvido e visto um evangelho de uma graça barata a ser pregado, onde para ser curado basta que você dê alguma oferta, ou basta que você participe, frequente, sirva. Mas o evangelho é muito mais profundo do que isso. Exige muito de nós. Cristo pagou um alto preço naquela cruz, derramou seu precioso sangue, não foi para vivermos uma vida apática,
Cristo morreu na cruz, nos transformou, nos redimiu, nos alcançou. Não foi para a gente brincar de ser crente no nosso dia a dia. Um alto preço foi pago para que eu e você pudéssemos viver neste mundo caído, de uma forma que glorifique ao Senhor. E sabe o que isso envolve? Envolve lutar contra pecado. Envolve estar insatisfeito com o seu próprio coração. Em dizer, eu não aceito ser assim. Eu não aceito ser uma pessoa fofoqueira, eu preciso lutar contra a minha língua. Eu não aceito ser um murmurador, eu preciso domar as minhas palavras. Eu não aceito ser briguento dentro de casa, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma cura espiritual. Eu preciso testemunhar desse Deus. Eu preciso viver esse evangelho na prática, o meu coração precisa ser transformado. Isso envolve dizer que você quer realmente ser curado de uma paralisia espiritual. Claro, existe uma ação sobrenatural de Deus nesse processo, mas existe uma responsabilidade que cabe a você. Exige renúncia, exige esforço, exige você colocar um despertador no seu celular para você chegar cedo e vir para a EBD, aprender Bíblia. Exige o esforço de você abrir sua casa, por mais desconfortável que seja para você, receber pessoas desconhecidas ali, fazer um grupo de pastoreio. Mas se eu desejo crescer espiritualmente, eu preciso quebrar isso e começar a me envolver nos trabalhos da igreja. Exige você separar 1 hora do seu dia para fazer um discipulado, para pedir ajuda, para fazer um aconselhamento bíblico, para caminhar com outros crentes. Ser curado dessa paralisia espiritual exige que você se esforce para conhecer mais esse Deus, porque não se ama aquilo que não se conhece. Você quer amar mais o Senhor, você precisa conhecê-lo mais. E é por isso, irmãos, que o reavivamento espiritual é tão urgente para nós. Por que será que nós oramos tão pouco? Por que será que as madrugadas de oração da igreja não estão tão lotadas assim? Talvez a gente não esteja com tanta vontade mesmo de alcançar uma cura de uma paralisia espiritual. Está confortável do jeito que está. Por que será que nós não nos envolvemos mais? Nós buscamos a cura para várias outras paralisias. Para a paralisia financeira, aí você diz, eu vou trabalhar mais para me livrar dessa situação financeira que eu estou, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar. Talvez você deseje a cura para uma paralisia emocional e você diz assim, eu preciso deixar de ser essa pessoa inconstante, eu vou lutar para melhorar as minhas emoções. Mas e a sua paralisia espiritual? Você quer ser curado? Você está disposto a isso? Quantas pessoas, irmãos, gostam da comunhão que a igreja oferece, gostam do ar-condicionado, gostam da cadeira acolchoada, gostam de estar aqui. Mas quando a gente fala sobre lutar contra pecado, negar o seu eu, tomar a sua cruz, aí já não está mais tão interessante. E aí, essas pessoas respondem assim, eu não quero ser curado não. Mas a pergunta continua, você que não é cristão está aqui nessa tarde, você quer ser curado? Você quer experimentar um renovo na sua vida? Você quer experimentar o agir sobrenatural da única pessoa que pode fazer isso, que é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. E você que é cristão, você quer experimentar um reavivamento espiritual na sua vida? Você está mesmo disposto a se envolver com isso, a clamar e a orar de forma genuína por isso? Então, é hora de se dedicar, é hora de buscar o Senhor, enquanto é tempo. E todos nós, irmãos, em alguma medida, precisamos dessa cura. Precisamos de cura para o nosso coração cheio de amargura, que não libera perdão de jeito nenhum. Coração duro, que sempre pensa assim, a pessoa não merece. A gente precisa de cura espiritual. Precisamos de cura para os conflitos não resolvidos dentro da nossa casa. E a gente não quer ceder. Você precisa que o seu coração seja curado. Desenvolver a humildade do nosso Senhor Jesus. Precisamos de cura para vencer vícios, para vencer pecados antigos,
Precisamos de cura da paralisia espiritual. E vejam o que aquele homem responde. No verso 7 ao Senhor, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. O homem está dizendo assim: Senhor, eu até gostaria de ser curado, mas o problema são as outras pessoas. O problema é o egoísmo do outro que não me coloca no tanque. O problema são fatores externos. E nós gostamos de depositar a culpa no outro, né? Eu não sou mais crente por causa do outro. Eu não sou mais crente porque é difícil lidar com essa pessoa, por isso que eu não perdoo. Eu não sou mais crente porque a minha esperança está em outras coisas que não em Deus. Aquele homem tinha sua esperança depositada em um tanque, em uma falsa esperança. Ele não colocou o seu coração diante da expectativa de ser curada pelo Senhor, mas sim pela ajudinha dos outros, pelo empurrãozinho dos outros. E a resposta, irmãos, para nós hoje é essa: você que quer ser curado da paralisia espiritual, saiba que assim como aquele coxo, assim como aquele homem que estava ali paralítico, não conseguia se lançar ao tanque, nós também não podemos curar a nossa espiritualidade sozinhos. Nós precisamos de um Deus, nós precisamos do agir do Senhor, nós precisamos dessa ação sobrenatural. E Jesus faz isso com aquele homem. No verso 8 ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura havia chegado para aquele homem, uma mudança extraordinária havia acontecido. Jesus diz a ele: sai desse lugar de dor, saia desse lugar de lamento, e é hora de viver uma nova vida. Mas existia uma condição para isso. Veja que o texto continua trazendo o relato, mas há um encontro com o Senhor Jesus e aquele homem após a sua cura. Verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse assim: olha que já estás curado, mas agora não peques mais. Esse é um convite ao arrependimento. Para haver cura de uma paralisia espiritual, você precisa se arrepender. Não peques mais. Você precisa abandonar os seus pecados. Você precisa estar decidido a lutar contra aquilo que está enraizado no seu coração e tem te afastado de Deus. Arrependimento. Essa é a maior necessidade da igreja hoje. Nós precisamos declarar: Senhor, eu não consigo reavivar o meu coração sozinho, eu preciso do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso do teu agir, eu quero experimentar esse renovo espiritual, mas eu reconheço que por mim mesmo isso não será capaz. Que o Senhor possa, irmãos, fazer isso em nós, enquanto nós assumimos nossa pequenez, nossa falibilidade, como nós precisamos de Deus, como nós somos pecadores. Eu te convido a olhar para Cristo, não para os homens, não para os problemas da sua casa, não para as coisas que têm te desanimado, que têm te afastado do Senhor, que têm deixado o seu coração pesado, triste. Olhe para Cristo, o único que pode te dizer assim: levanta, anda. É hora de viver um novo tempo. É hora de parar de viver abatido e desanimado. É hora de experimentar esse reavivamento e esse fervor. Olhe para Cristo e esteja disposto a buscá-lo de uma maneira mais intensa. Esse milagre, irmãos, está relatado aqui para que nós possamos saber não apenas que existia uma cura, não apenas um fato histórico, mas que nós possamos hoje, nos nossos dias, olhar para Ele e dizer: Jesus é Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus tem poder para curar, para transformar, para restaurar o coração mais endurecido, para trazer de volta a pessoa que foi para mais longe possível dele. Ele tem poder para isso. E eu creio, irmãos, que nesse tempo, nesses dias, nesta conferência, muitas vidas experimentarão
desta cura, da cura da paralisia espiritual, e voltarão, pelo poder do Evangelho do Senhor, a viver uma vida cheia de paixão e de amor por esse Deus. E se você deseja isso para a sua vida, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos ajude e nos transforme. Grandioso Deus, aqui está o teu povo, Pai. Aqui está a tua igreja, clamando ao Senhor, para que o Senhor derrame, Pai, do teu poder, da tua unção sobre nós, Pai. Que o Senhor reavive os nossos corações, que nós possamos te amar mais, Senhor. Que aquilo que foi perdido, aquilo que nós deixamos ser tirado de nós, Pai, possa novamente fazer morada no nosso coração, que nós possamos te amar como um dia te amamos, Senhor. Que a paixão do primeiro amor possa ser reacendida nos corações, que nós possamos, Senhor, te adorar de maneira genuína, não da boca para fora. Que frequentar a igreja não seja apenas um hábito, Senhor, mas que o culto que estamos prestando a Ti seja realmente, Pai, uma devoção ao Senhor. Que o nosso coração experimente, Pai, da Tua graça, e a gente possa se lembrar, enxergar as Tuas bênçãos, a Tua mão, o Teu poder sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Transforma as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, neste dia, sair daqui certos de que o Senhor deseja de nós uma fé vibrante, Senhor, não um coração apático, distante do Senhor, mas o Senhor nos quer perto. Aumenta o nosso amor por Ti, aumenta o nosso temor, perdoa os nossos pecados, transforma o nosso coração, Pai. Faça aquilo que homem nenhum pode fazer. Só o Senhor tem poder para isso, Pai. Transforma a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso país, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É que nós oramos. Amém.